Bom dia, queridos. Vamos orar para a gente começar? João 14, eu coloquei, o melhor fica sempre para o final. Eu gosto muito de ver como cada evangelho começa e termina. O evangelho de João, ele tem esse final muito diferente, porque a forma como Jesus se relaciona com os discípulos do evangelho de João é uma forma muito mais próxima. Então, se você for parar para pensar, o evangelho de João funciona da seguinte maneira. Ele tem uma parte do ministério público de Jesus e metade do evangelho de Jesus são os 7 últimos dias dele em Jerusalém. Nenhum evangelho faz isso. Então fica contando quando ele acorda, quando ele dorme, quando ele anda com os discípulos, o que ele fala quando eles estão comendo. Então, assim, traz muito detalhe desse relacionamento e que, de alguma maneira, esse relacionamento possa trazer vida para nós através do próprio Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela oportunidade que a gente tem de ouvir, de ler, de conhecer a Tua palavra, e nós cremos na iluminação do Teu Santo Espírito para tocar o nosso coração, esclarecendo o sentido do texto e transformando a nossa história. Então, faz isso conosco nessa manhã e que nós possamos crer que tudo que o Senhor tem para a nossa vida, o Senhor reserva sempre o melhor para o final, e nós aguardamos esse dia de onde tudo vai ser pleno com alegria. E essa promessa que está sobre a vida dos apóstolos também está sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Nos dá a direção certa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O que a gente vê nesse capítulo 14 do Evangelho de João? Primeiro, o capítulo 14, ele vai tratar do discurso de despedida de Jesus, onde o Senhor vai conversar com os discípulos, ele fala com clareza o que vai acontecer, e em determinado momento o discípulo chega para ele e fala: agora que o Senhor fala com clareza, a gente entende tudo que o Senhor está dizendo, e a gente sabe que o Senhor é o Filho de Deus. Então eles só foram saber quem era Jesus no final do Evangelho, né? E vem uma frase ali que diz o seguinte: e Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Então, não adianta, se você for atrás de Deus sem ser puxado por Ele, você não encontra, você vai na idolatria. Por isso tem tanta gente fervorosa que é Deus, ele é religioso, ele quer conhecer, mas você vê que ele não passa de determinado ponto. Então, se não tem a mão de Deus para tirar a pessoa e conduzir, ela fica rodando e ela não encontra quem Deus é. Então, os discípulos o tempo todo foram guiados por Jesus para encontrar com Ele. 2. A gente vê com muita clareza no Evangelho de João o desespero dos discípulos quando Jesus fala que vai embora. E aí começa aquela história: o Senhor vai? Vai para onde? Mas a gente pode ir atrás? O que tem lá? Tá? O que tem lá só que estou acrescentando. Porque eu brinco sempre dizendo o seguinte: o crente é a única religião que sabe que vai para o céu, sabe que tem alguma coisa lá, mas não se importa com o que tem. Pode ver que essa parte escatológica ela é muito fraca dentro da fé cristã. Porque a gente só tem uma esperança, que a gente vai estar com Jesus. Aí pergunta: o que tem lá? Não sei. Todas as outras religiões trabalham isso muito bem. A fé cristã nunca perguntou sobre isso. Tanto que quando Jesus está sendo assunto aos céus, qual a pergunta que é feita? Quando o Senhor volta? Em nenhum momento os discípulos falam assim: o que tem lá para onde o Senhor vai? Talvez aqui, nesse texto, seja uma das maiores explicações sobre isso. Mas vamos lá. Jesus vai consolar os discípulos, falando de umas promessas eternas que eles vão ter, e Jesus garante que vai estar presente com eles. Então, é meio dual esse discurso, que Jesus fala: eu vou, mas estou aqui com vocês. É o nosso drama hoje, né? Porque Jesus foi, mas Ele está aqui com a gente. A gente não enxerga, mas Ele está presente o tempo todo. É isso aí. É o desespero total de você saber que Deus está com você, mas você perder essa presença visível. Como nós nunca tivemos a presença visível de Jesus, a gente encara de outro jeito. Agora, imagina os discípulos, 3 anos com Jesus, depois ele vai embora e fala: mas eu estou com vocês. Aí ele diz assim: mas cadê? Tanto que existe uma tradição na igreja antiga, que durante muito tempo, nas reuniões dos apóstolos, ficava uma cadeira vazia para Jesus sentar. Por quê? Porque eles criam que Jesus estava presente. Tem igrejas mais tradicionais, mais antigas, que fazem isso. Por quê? Se a gente não crê que Jesus está presente, tem alguma coisa errada. Quer ver uma coisa?
vamos dizer que a gente vai cometer um pecado aqui, qualquer um. Vai falar mal do outro, vai xingar. Aí vem um irmão e fala, ó, tá errado, não é bom, não faz isso. Aí um fala, ó, Jesus está ali na porta, você trava na hora, irmão. Na hora, Jesus está vendo ali, está do seu lado. Travou, você não faz mais nada. Mas a gente tem que pensar que isso acontece o tempo todo. Jesus está presente sempre. Então, ao mesmo tempo que isso dá uma angústia, porque a gente vê que a gente está fora do caminho, mas dá paz, porque a gente sabe que Ele nunca vai abandonar a gente. Então, nos momentos mais difíceis, Ele está presente. Diga, querido. Isso aí. E lá é aquilo, né? Você encontra com Ele. Então, é essa... Com certeza. Sim. Não, talvez a escatologia não seja tão trabalhada nesse sentido, porque para a fé cristã é o seguinte, o que tem lá é Jesus, então tá bom. Então o cristianismo sempre se consolou com isso. Lá eu vou encontrar com Jesus, já basta. Tudo que eu preciso está lá. Se você for em outra religião, sempre é assim, pode reparar, quem foi sabe. Você vê uma estrutura da vida, o que você tem que... Quando chega na morte, é o dobro de material escrito. Você pega, por exemplo, uma fé, um kardecismo, um espiritismo, é só isso. O que acontece, quem se encontra, onde você fica deitado, como é que é a parede, como é que é... Acabou, é só detalhamento. Você é fé cristã, não. Você comparece diante do homem vestido de branco, que está sentado no trono, ele divide as nações à esquerda e à direita, julga novos céus e nova terra. E o próprio Jesus falando isso, né? Mateus 24, 25. Vamos lá. Qual a estrutura do capítulo aqui, 14 de João? Primeiro, nos versos 1 a 6, Jesus traz consolo para eles, por causa da partida, mas traz junto esperança. Versos 7 a 11, ele vai falar que o Pai se revela nele. Então, quem vê Jesus vê o Pai, porque eles são um. Depois, João 14, 12 a 14, é o desespero, né? Espera aí, tudo isso aconteceu com Jesus aqui. Pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, gente ressuscitou. E agora, o que vai acontecer? Vem Jesus e fala, vocês vão fazer obras maiores ainda. Um exemplo, que a gente tem 2 discursos em Atos. Né? Há uma dúvida textual ali, se são 5.000 convertidos, depois 3.000, ou se, somando tudo, dá esses números. Tá? Se seria um acréscimo ali para tornar... Mas não importa. O que acontece? Nenhum discurso de Jesus, 5.000 pessoas se converteram. Nenhum. Mas o do apóstolo converte. Por quê? Porque se o Espírito Santo está com os apóstolos, com os discípulos, e Jesus diz que eles farão obras maiores ainda, isso acontece. Éfeso, por exemplo, praticamente a cidade inteira se converte. Não existe nenhum relato no Novo Testamento dos atos de Jesus que ele entra numa cidade e a cidade inteira se converte. Em Éfeso a conversão é tão grande, tão pesada, quem trabalhava com outra religião pega o material e queima em praça pública para dizer que mudou de vida. Então, essa promessa de que obras maiores seriam feitas, ela está sobre os apóstolos. Verso 14, Jesus reitera a promessa do Espírito Santo. Então, como seria a estrutura para a gente pensar no Novo Testamento? O Pai, ele governa todas as coisas. Em determinado momento, ele envia o Filho e o Filho permanece com a gente. Em determinado momento, o Filho morre, é assunto aos céus. Aí vem um outro igual a mim, como Jesus mesmo fala no Evangelho, que é o Espírito Santo, o Paráclito. Então, Jesus diz que o Espírito Santo, que faz o mesmo que ele faz, que é igual a ele, vem para nos consolar. Então, a gente não fica desamparado também por isso. Jesus está presente, mas depois que ele é assunto aos céus, a presença do Espírito Santo é mais constante na vida da gente. Exemplo, as variações, eu estou falando, obviamente, dos exemplos bíblicos, não da vida de indivíduos do Novo Testamento. Você não vê no Novo Testamento oscilações de caráter tão grande quanto você vê no Antigo. Você vê a vida dos apóstolos. Eles têm erros, têm falhas, mas não é assim. Ele foi, assassinou um, pegou, fez isso e foi na idolatria. Você não vê. Porque o Espírito Santo no Novo Testamento ele puxa um freio maior dentro da igreja.
A presença da igreja refreia o pecado no mundo. E a gente precisa entender que isso é a ação do Espírito Santo. Tá? Último, paz de Cristo e vitória sobre a angústia. Então, Jesus traz paz para os nossos corações, e assim como ele venceu todas as angústias, ele nos ajuda a vencer as nossas angústias também. Tá? Então, eu sempre falo isso lá na igreja, né? Nós servimos um Deus que sabe o que é sofrer. Ah, eu fui abandonado, Jesus, eu também. Imagina as desculpas que eu vou ter que dar diante de Jesus no último dia. Não, eu fiz isso que eu fui abandonado, Jesus. Tá bom, eu também. Não, eu fiz isso que eu estava com fome. Não, eu também estava com fome, não teve isso. Não, é porque os meus amigos me abandonaram. Jesus faz assim. Tá? Então, é a gente saber que todo sofrimento que a gente passa, Jesus passou em maior medida, muitas das vezes. Tá? Vamos para o texto. Dividir ele para ficar mais tranquilo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, começou. Esse é o que, lá quando Jesus apareceu, ele não estava. Aí ele fala, só se ele aparecer e eu encostar nas mãos dele do lado. Aí Jesus aparece. Então aqui ele já está dando interferência também. O que ele fala? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse último versículo todo mundo conhece, mas já parou quando ele vem no contexto, o sentido é outro? Está aqui uma pessoa desesperada dizendo, Jesus, você vai embora. Como é que eu vou saber o caminho para onde você vai? Aí Jesus fala, o caminho sou eu. Então, eu que vou levar você para lá. Detalhes sobre a interpretação desse texto aqui. Como funcionava um pedido de casamento no Oriente Médio nessa época? Você não tinha casamento assim, eu vi a pessoa na rua, me encantei, me apaixonei. Podia até acontecer, obviamente, mas os casamentos não eram assim como regra. As famílias conversavam e você combinava o casamento era arranjado. Quando esse casamento ia se consumar, juntava o pai e a mãe da noiva, o pai e a mãe do noivo. E aí fazia uma reunião. E era assinado, vamos dizer assim, ou colocado na mesa o contrato de casamento. Quando isso acontecia, o noivo, na presença do pai da noiva e da noiva, dizia o seguinte, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse verdade eu não te diria. Eu vou, preparo o lugar, quando estiver tudo pronto eu venho, pego você e a gente casa. Então o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou embora como noivo normal da cultura de vocês, preparo todas as coisas, depois eu volto e pego vocês. Não fica melhor assim? Então, o que Jesus está dizendo? Eu sou noivo, eu vou preparar todas as coisas, depois eu volto e levo vocês estarão comigo para sempre. Aí você vai ver que encaixa um monte de parábola do Novo Testamento. O que acontecia nesse período enquanto o noivo não vinha? Era um período de 1 a 3 anos. A noiva tinha que ficar esperando ele, arrumada todas as noites. E ele vinha com os amigos em determinada noite, com tocha na mão, fazendo uma bagunça na rua. Ele levava a noiva, tinham as núpcias, consumava o casamento, acabou. Você consegue ver que aquelas mulheres que estão com as lâmpadas, que não têm óleo, por que elas são imprudentes? Por que Jesus o tempo todo fala que você tem que estar arrumado, que um dia o noivo vem te buscar? Então começa a fazer sentido uma série de passagens do Novo Testamento. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a minha promessa é como se fosse uma promessa de casamento. E quando você faz uma promessa de casamento, uma promessa de noivado, no Antigo Testamento você já está casado. Por isso que José, quando Maria aparece grávida, ele já está casado com ela. Aí fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou embora? Aí o anjo aparece e fala assim, casa com ela, porque o que está nela, o que vai ser gerado, é do Espírito Santo. Ele vai e casa. Por quê? Quando eles são noivos, eles já estão casados. Você deu a sua palavra, você não volta atrás. E se você for desfazer aquilo, é uma indenização absurda. Agora eu digo para você, imagina se hoje, quando o noivado fosse desfeito, pagasse indenização. Tinha gente que já está pobre aí, de tanto que a coisa desanda. Resumindo, para o Antigo Testamento, casamento é coisa mais séria ainda do que a gente leva em consideração hoje.
Não é para brincar disso. Tá? Tanto que você olha o livro de Gênesis, cria tudo, tem um casamento. Deus apresenta o homem para a mulher, fala assim, ó, cresçam, povoem a terra, aí a gente vai brincar com um negócio desse? Não dá certo. O que Deus faz, a gente não pode brincar não levando a sério. Beleza? Vamos lá. O coração não deve se perturbar, porque quem confia em Deus, o coração não se perturba. Eu vejo essa frase aqui, eu falo assim, Deus tem misericórdia, né? Quanto mais eu confio em Deus, menos o meu coração deve se perturbar. Resumindo, se meu coração está todo perturbado, é porque eu não confio em Deus. Mas o maravilhoso é que Deus sabe que eu não confio nele. Por quê? Você está aqui, a fé, vamos firme, Senhor, levanta a mãozinha, né? Tudo certo. Pegou um exame, começou a aparecer umas coisas erradas, você já começa, Deus me abandonou. Aí vai, não, e se eu morrer? Aí começa, será que eu sou salvo? Aí Jesus olha lá de cima, balança até a cabeça, né? Porque a gente ficar perturbado, o coração pesado, faz parte da caminhada. O problema é o quanto isso afeta o meu relacionamento com Jesus. Tem dois tipos de pessoas. Tem gente que quando o sapato aperta, ele cola em Jesus, não tem? E tem aquele, quando o sapato aperta, ele se afasta. E às vezes o pessoal da igreja tem que ir atrás dele. Aí chega nele e fala, por que você não está vindo? Não, porque meu filho está doente, está acontecendo isso, eu estou passando dificuldade, eu perdi o emprego. Então, quando a gente confia em Deus, o que a gente tem que fazer? Colar nele. Eu falei isso uma vez na igreja, não sei se todo mundo gostou. Geralmente, quando nós pecamos, nós não queremos ir à igreja. Você fez uma coisa muito fora do eixo, você fala assim, não vou na igreja hoje não. Quando você faz isso, é aí que você tem que ir. Porque você sabe que tem um Deus que te acolhe do jeito que você é. E Ele tem poder para restaurar a sua vida. Esse desejo de não estar na igreja é do diabo. Você fala assim, não vou não, que eu estou todo errado. Mesmo está todo mundo errado. É que o crente, ele tem noção que está errado e quer conserto. E a gente precisa buscar em Deus isso. Porque quando você erra, o acusador vem e fala no seu ouvido que você está errado. Aí você fala assim, vou me afastar de Deus porque eu não tenho condições de estar na presença dele. Ninguém tem. O nosso Deus acolhe pecadores, gente que vai atrás dele porque foi chamada por ele em primeiro lugar. Vamos lá. Jesus prepara lugar para a gente na casa do Pai. A nossa morada está garantida. Você tem lugar certo na casa de Deus. Ah, mas vai ser casa grande, casa pequena. Não começa, irmão. Tem casa garantida. Como é que é a casa? Se é casa na praia, se é casa escondida. Eu quero estar na casa perto de Jesus, só isso. Tá? Tem um lugar reservado para você lá na eternidade. E como é que você descobre o caminho para lá? Você descobre o caminho? Porque Jesus é esse caminho. E você só descobre o caminho quando você caminha com aquele que fez e trilha o caminho junto com você. Então tem gente que vai do lado de Jesus, tem gente que vai correndo atrás de Jesus e tem gente que Jesus tem que arrastar. Não é isso? Então assim, vamos dar menos trabalho para Jesus, mas Ele vai mostrar o caminho para você. E Ele não só é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Porque Ele é o único caminho de acesso ao Pai. Por isso que no Novo Testamento fala que Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Lá na Betaninha, tem o templo é anglicano, e tem uma imagem num vitral atrás muito bonita. Eu devia até ter colocado aqui. E nessa imagem você tem um compartimento dividindo o céu da realidade terrena. E uma cruz gigante que está entre os dois. Para mostrar para a gente que Jesus liga essas duas realidades. Então, o céu e a terra são ligados por Jesus. Ele é um mediador, ele está no meio entre os dois, porque ele é cidadão dos dois reinos, né? Jesus é humano e é divino, por isso ele liga essas duas realidades, ele é o caminho de conexão com o Pai. Vamos lá, segunda parte. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Você prestou atenção aqui que Jesus está dizendo que os discípulos não conhecem Ele? Depois desse tempo todo? 7 de novo. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus está falando aqui? Olha, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai, mas agora vocês estão conhecendo. Então, de alguma maneira, a revelação de Jesus para os discípulos aqui, ela toma um outro rumo. E aí ele vai chegar aqui com Filipe, uma bênção também como nós, e fala para Jesus, mostra o Pai para a gente. Aí Jesus, mas como é que vocês estão pedindo para ver o Pai? Eu estou andando esse tempo todo com vocês, como é que vocês não veem o que está acontecendo? E aí no verso 11, Jesus fala, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos no que eu faço. O que eu faço testifica de onde eu vim e quem eu sou. Aqui é um versículo utilizado demais dentro do protestantismo na Reforma, pelo seguinte, crente não é quem fala que é quem age como crente. Da mesma forma, Jesus ele não diz que ele é o Filho de Deus, ele age como Filho de Deus. As atitudes dele demonstram de onde ele vem. Então, quando você está num lugar determinado, você não é crente porque você sabe Bíblia, você é crente porque as pessoas notam que você tem um comportamento diferente de todo mundo. Eu sempre falo dessa história. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha 15, 16 anos, eu estudei com um camarada que ele não falava mal dos outros. Aquilo me incomodava. Eu falava assim, não é possível, por que ele não fala mal dos outros? Então, quando estava todo mundo falando mal dos outros, ele ficava em silêncio. E aí a gente começava a instigar ele não falava nada. Mas você não acha que aquela pessoa é assim? Ele, mudo. Aí, uma vez eu conversei com ele e falei, cara, isso me chamou tanto a atenção, porque eu via que você tinha um comportamento que ninguém tinha, e ele era cristão. Então, o nosso comportamento, ele vai, vamos dizer assim, assinalar de onde a gente vem. Vamos lá. O Pai é revelado através de Jesus. Então, se você quer conhecer quem é Deus Pai, você conhece o Cristo. Quem anda com Jesus, anda com o Pai. Vamos lá. Simples. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Por quê? Porque Jesus é a plena revelação de Deus. Tudo que Deus revela no seu máximo está em Jesus. Nós trabalhamos na Bíblia, como cristãos, no conceito de revelação progressiva. O que é isso? Cada página da Bíblia que vai passando, Deus se revela mais. E a revelação máxima é em Jesus. Quando essa revelação acontece, nós somos chamados a ter fé nas palavras e nas obras de Jesus. O que ele fez, o que ele fala, o que ele orienta, é direção para as nossas vidas. Por isso, quando você é recebido na igreja, você é obrigado, entre aspas, a dizer que você considera que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Por quê? Porque ela revela Jesus e a vontade dele para a sua vida. Então, tudo aquilo que eu devo crer e tudo aquilo que eu sou orientado a fazer tem que vir da Escritura. Senão, eu começo a ir para uma direção diferente. Tudo que eu vou fazer está escrito na Bíblia, faz assim? Não, são princípios. A Bíblia trabalha com princípios para a gente ser direcionado para o caminho de Deus. Verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui o verso 14 é um dos mais utilizados para criar confusão, porque se você pedir alguma coisa no nome de Jesus, ele vai fazer. E se você pedir uma coisa que não é da vontade dele, ele vai fazer? Se você pedir alguma coisa que não presta para a sua vida, ele vai fazer? Então, se Deus não fez, se Jesus não fez, é porque não é bom para você. Você fala assim, mas eu achava que era tão bom. Dou sempre o exemplo, dei domingo retrasado lá na igreja. A pessoa vai, namora, primeiro namorado, uma benção, fala assim, pessoa da minha vida. Aí termina o namoro, aquela tristeza, tudo. Aí passa 20 anos, você encontra a pessoa na rua. Aí você olha para cima e fala assim, Jesus, obrigado pelo livramento. Não é isso? A gente não sabe o que está acontecendo no meio desse contexto. Então, Deus ele faz o melhor para as nossas vidas.
E quando você vê um caso concreto, você fala assim, foi a mão de Deus que me livrou. Naquela época eu achei que era bênção para a minha vida, depois eu percebi que era bomba para a minha caminhada. Tá? É isso aí. O que acontece? Aqui no verso 12 fala da ascensão de Jesus. O que seria isso? Jesus, ele vai, vive, morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele fica 40 dias aparecendo para os discípulos. Tá? Então, ele aparece para os discípulos quando eles estão isolados. Tem um monte de outras narrativas que a gente não conhece, porque se ele ficou aparecendo, a gente não tem. Dia 1, Jesus apareceu para tantos. Não tem. Ele aparece para as mulheres, aparece para os discípulos, mas a gente não tem tantas histórias. Gostaria que tivéssemos todas. Mas vamos lá. Passou esse período de 40 dias, os discípulos vão seguir a orientação de Jesus, que é para encontrá-lo no monte onde ele tinha determinado. Quando eles chegam lá, Jesus é assunto aos céus. E aí os discípulos perguntam, quando que o Senhor vai voltar para restaurar o reino a Israel? Aí tomam fora de Jesus, né? Jesus diz o quê? Não compete a vocês conhecer tempos e épocas que só o Pai conhece. Quando está lá o tempo e época, está hora em grego, né? Hora, literalmente como a hora, quem sabe é o Pai. Eu estou indo. Beleza. Quando Jesus chega aos céus, deve ter sido a festa mais tremenda de todos os tempos, que a gente não vê, mas Jesus, ele é coroado, ele é entronizado e ele é colocado à direita do Pai e recebe a instrução: filho, governa todas as coisas até que o último inimigo seja derrotado, que é Satanás. E aí, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nesse momento o reino vai ser devolvido para Deus Pai. Resumindo, enquanto Jesus não destruir Satanás, colocá-lo no inferno em definitivo, até lá, quem manda no universo é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho. Por isso que Jesus diz que ele está indo para perto do Pai, para o lado do Pai, mas que quem crê nele vai fazer obras maiores do que ele fez. Porque ele é que está no controle. Por isso que ele fala nos evangelhos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Beleza? Pensa comigo. Se toda autoridade foi dada para Jesus, o diabo tem autoridade? Ele é alguém que segue uma programação. Ele tem um propósito para existir. E no final das contas, a gente vai ver que ele sempre esteve e sempre estará sob o pleno controle do nosso Deus. Por isso que em Romanos e Coríntios são os exemplos da destruição de Satanás, né? Eu não estou me referindo a uma aniquilação do diabo, mas como ele será vencido. Paulo diz que ele vai ser esmagado nos pés de Jesus na nossa frente. Então, gente, se quem esmaga o outro no pé, você não tem comparação de poder, você concorda comigo? E a outra que ele vai ser destruído assim, ó, com o sopro da boca de Deus. Não tem. Como é que você compete com isso? Tá? É muita diferença de poder, é muita diferença de categoria para a gente ver como o nosso Deus é muito mais poderoso. Vamos lá. Promessas de maiores obras, João 14, 12 a 14. Primeiro, as obras dos discípulos continuariam esse ministério de Jesus. Quando você pega o livro de Atos, o nome do livro de Atos em grego é Praxis Apostolion, ou seja, a prática dos apóstolos. Na antiguidade, defendia-se que o livro dos apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque a ideia é de que o Espírito Santo trabalha na vida dos apóstolos. Quando você olha as primeiras páginas do livro de Atos, você vai perceber que os discípulos aparecem, os apóstolos aparecem, e depois, por causa de uma confusão, aparece uma nova classe dentro da igreja. Quem são? Os diáconos. Se você pegar 2 diáconos, que é o Filipe e o Estevão, não é isso? Você vai falar, não, os apóstolos são eles. Porque os diáconos estão fazendo mais que os discípulos. Por quê? Esse dom do Espírito Santo é derramado na igreja. Então, o que os apóstolos fazem, aqueles que servem a Cristo de coração deveriam fazer também. Tá? Aí vem uma outra questão. Por que esses dons não se repetem hoje? Tá? Tem gente que entende que esses dons cessaram, eu não estou entre eles, tá? E tem gente que acha que esses dons não se manifestam mais porque a igreja não busca mais como buscava antes. Eu vou para esse lado. Tá? Quanto mais a gente buscar, mais coisas acontecerão. Tanto que, se abrir o culto aí e falar, quem aqui tem um milagre, mas milagre mesmo, daquele bom,
Chega aqui, conta. Você vai ver que a fila não tem fim. Por quê? Milagre continua acontecendo. A questão toda é que milagre tem um propósito, segundo esse evangelho aqui, é apontar para Deus e transformar a sua vida. Se isso acontece, o milagre vai acontecer. Se um milagre assim, não, eu ganhei na Mega Sena da virada, você ficou mais crente? Não. Então não é milagre. Tá? Milagre é para transformar a nossa vida e a nossa história. Vamos lá. Em nome de Jesus também, a igreja teria autoridade para orar e agir. A igreja foi chamada para duas coisas, oração e ação. A gente fica sempre no pêndulo indo para lá ou para cá. Você pode ver que tem gente na igreja que só age e tem gente na igreja que só ora. A gente tem que ter essa direção de fazer os dois. São os franciscanos, salvo engano, que é uma ordem católica, eles têm um lema que é o seguinte: ora et labora. Porque eles são os primeiros na história da fé cristã a orar enquanto estão trabalhando. E nós somos chamados a viver assim também. É o tempo todo na presença de Deus. Não é porque você está trabalhando que Deus não está presente. E não é porque você está orando que você deixou de trabalhar. Então é unir isso. E mais ainda, Jesus vai prometer, veja por esse lado, que a nossa oração é eficaz. Você já viu que tem algumas pessoas na igreja que elas são classificadas como aquelas que têm a oração forte? Então, aquele irmão tem a oração forte. Se aquele irmão tem a oração forte, contrário senso, todos os outros têm a oração fraca, não é isso? Então, a sua oração não é fraca. É que tem gente que ora e gente que não ora, ou gente que ora menos. Então, o que Jesus está dizendo? Ora porque a sua oração é eficaz. Quando você estiver orando, crê que as coisas vão mudar, que eu tenho poder para mudar as coisas. Tá? Muita gente tem dificuldade de receber visita quando está em um hospital de pastor presbiteriano, porque quando o pastor presbiteriano chega, ele ora assim: Senhor, cura o teu servo, mas faz conforme a tua vontade. Aí a pessoa fala assim: ué, mas é para me curar ou não para me curar? Porque a pessoa quer que chegue lá e fale assim: eu determino a sua cura. Primeiro que a gente não determina nada, né? E segundo, se Deus quiser, Ele vai curar aquela pessoa. Mas o que a gente está dizendo? Que nós cremos na oração. Não importa o propósito que se cumpra. Deus pode curar, Deus pode não curar, mas a nossa oração foi atendida e Deus agiu. Beleza? Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Fecha aqui comigo. Jesus estava falando que quando você ora, a oração é atendida. Aí ele faz uma conexão aqui, que a gente não percebe na leitura natural. Se vocês me amam, vocês guardem os meus mandamentos. Então, tudo está conectado com você ter uma vida diante de Deus. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um tempo, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, ainda faz a nota para não dizer que é os Iscariotes, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Conforme o Evangelho vai caminhando de João aqui, os discípulos vão ficando mais agoniados, né? E eu acho fantástico que vão aparecendo os nomes dos apóstolos, né? Como nos outros evangelhos não aparece. Então eles começam, mas peraí, Jesus, como isso? O Senhor vai se manifestar ao mundo? O Senhor não vai falar? Como é isso?
Então, o tempo todo, o que Jesus fala aqui nas palavras de despedida, que é o mais importante, é: obedeçam o que eu falei para vocês, fiquem firmes na palavra, não se desviem. Eu estou prometendo para vocês, vocês vão ver coisas que vão fazer vocês duvidarem, mas continuem firmes, porque eu vou estar com vocês sempre. Isso está relacionado com essa promessa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é chamado de Consolador. Essa expressão é chamada de Paráclitos, tá? Você tem duas possibilidades no grego dessa palavra. É quem está do lado, fala do seu lado, ou ser um advogado de defesa. As duas estão boas, não estão? Então, o Espírito Santo, ele está do seu lado o tempo todo e ele te defende. 2, o Espírito Santo habita nos crentes e ensina aos crentes todas as coisas. Então, vamos dizer que eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque eu acho que é o mais palpável para nós. Eu estou aqui, vou cometer um pecado, acende uma luz, o Espírito Santo fala assim: ó, isso aí é coisa errada. Se você vai fazer ou não, é outra história. Mas o Espírito Santo está mostrando para você que aquilo não é bom. Está mostrando que não vai dar problema, que vai dar problema, que não vai terminar bem. Esse alerta é o Espírito Santo que está dentro de você, mostrando que não é a vontade dele aquilo para a sua vida. Tá? 3, o Espírito Santo ele traz memória e compreensão da palavra de Cristo. A teologia protestante e católica chamam isso de iluminação. O que é isso? Eu leio a Bíblia. Para eu entender, o Espírito Santo tem que me iluminar para que eu possa compreender o que está ali. Por isso que você vê gente que conhece a Bíblia, mas não é crente, porque o Espírito Santo não iluminou. O dia que o Espírito Santo ilumina, ele fala assim: agora eu entendi qual é o propósito. Não sei se eu contei para vocês, Ronaldo Lidório, que é missionário da Igreja Presbiteriana, ele conta uma história que o primeiro dia dele como seminarista, ele foi designado para uma igreja em Recife, desceu, chegou mais cedo, entrou numa padaria e falou para o dono da padaria, quem estava atendendo, enfim, falou assim: você já conhece Jesus? Ele tomou uma zoada do homem, ele começou a chorar. Aí o homem ficou com pena, deu um copo de água para ele e falou assim: meu filho, faz o seguinte, você vier aqui na igreja, você passa aqui, você prega o evangelho para mim, você faz o que você quiser, tá? Tá tudo certo. Todo domingo ele ia lá. A intimidade é o mal do ser humano, né? E aí o homem pegou intimidade com ele e falou assim: agora quem vai pregar para você sou eu. E repetia as mesmas coisas para ele, naquele tom de deboche. 16ª, 17ª vez, o Ronaldo Lidório pregou a mesma mensagem, aí o homem começou a chorar e se converteu. É a mesma mensagem, as mesmas pessoas, a mesma história. O que mudou? O Espírito Santo tocou o coração do homem. Se o Ronaldo Lidório tivesse desistido, aquele homem se converteria? Provavelmente, se Deus quisesse, levantaria outro para ir lá. Ponto. Mas, às vezes, a gente fala: não, essa pessoa não vai crer nunca. Não é a eficácia da sua pregação, não é o seu testemunho, não é o seu poder. O dia que Deus toca o coração, a pessoa crê. Ela muda de vida. Tá? Isso não depende do ser humano, é obra exclusiva de Deus. Vamos lá, para a gente encerrar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Os outros evangelhos dizem que nessa hora Jesus saiu e eles cantando louvor, né? Jesus vai para morrer cantando louvor. Só a misericórdia de Deus, né? Que assim, é um negócio... E Jesus sabendo, né? É isso que é mais absurdo. Jesus sabe o que vai acontecer, mas vamos cantando, a vontade de Deus vai se cumprir. Verso 28. Eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quando a gente estuda a teologia sistemática, tem uma divisão entre o que Deus é dentro da Trindade. E aí você vai ter divisão de função, que eles chamam de Trindade econômica, onde você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e dividem as funções. Quando há divisão de funções, Jesus está subordinado ao Pai. Mas quando a gente fala da Trindade ontológica, que é o ser de Deus, o
os três estão em pé de igualdade. Quando a gente fala de Deus, a gente pensa assim, tem o Pai, aí o Pai é brabo. Aí tem Jesus, que é legal, e tem o Espírito Santo, que é a força. Tá, mas não é aí. Os três são um, eles são da mesma essência, os três são dignos de todo louvor, toda adoração, e os três têm o mesmo poder para fazer o que for necessário. É que eles se entendem entre si e dividem funções. Exemplo, salvação. O Pai planeja, toda a execução da obra de salvação é do Filho, e o Espírito Santo aplica essa salvação ao seu coração. Para você não ter dúvida sobre o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo tem duas funções clássicas. Se não tem Espírito Santo, não tem Bíblia, porque ele é que trouxe a Bíblia até agora. Ele preserva as Escrituras. E se não tem Espírito Santo, ninguém se converte. Porque quando alguém prega, é o Espírito Santo que toca o coração da pessoa para que ela venha se converter. Então, as três pessoas da Trindade trabalham para alguém ser salvo. Porque não adianta Jesus morrer na cruz se o Espírito Santo não vier para tocar o seu coração e você se converter. Dois últimos. Paz de Cristo, né? A paz que Cristo dá não é como a paz do mundo. Então, a relação da paz não é uma paz de cessar conflito, tá? Mas é você ter certeza, primeiro, que você está em paz com Deus, você está em paz com quem está à sua volta, e você é um anunciador dessa paz também. Tá? Quem tem paz, sossega. Fica calmo. Salmo 23 fala que tem a ovelha lá, que ela deita em pastos verdejantes, não tem? Quem estuda bicho, fala que a ovelha, se você deitar ela num pasto, ela come até a terra. Não existe a possibilidade de uma ovelha ficar quieta. Enquanto tem grama, ela está comendo. E aí o que Deus está mostrando? Que até o bicho mais ansioso de todos, mais comilão, na presença de Deus, ele se acalma, porque sabe que Deus vai providenciar no dia seguinte. É a mesma história aqui. A paz que Deus dá é a certeza também que nada vai faltar. Ele vai acalmar o seu coração, tá? Outra questão, o príncipe deste mundo já está condenado. Então o diabo age, ele quer, obviamente, prejudicar o ministério de Jesus, mas ele já está condenado, ele já é derrotado. 3, a obediência e a confiança em Cristo trazem descanso. Ao longo da caminhada cristã, você vê pessoas que têm problemas pequenos, desesperados, pessoas que têm problemas absurdos, com uma tranquilidade que você fica mal. Eu lembro que lá na igreja uma vez, Dona Celinha, uma senhora que tinha lá na igreja, ela liderava uma reunião de oração, e ela caiu no supermercado ali em Caraí, fraturou o fêmur, aproveita e conta essa. E aí ela foi de manhã que ela fraturou o fêmur. Aí eu fui visitar ela no hospital, cheguei umas 5 da tarde. Aí ela estava no Azevedo Lima, o Azevedo Lima estava em reforma, aí eu fui atrás dela, perguntei onde estava. Gente, imagina ali a região onde vocês fazem o culto. Ela estava sozinha ali, tipo um galpão, no escuro, não tinha uma luz, ela estava abandonada ali dentro, 80 e todos anos. Aí eu fui, falei com a assistente social e tudo, passou um tempo, eles tiraram ela de lá. Ela, quando caiu, fraturou o braço, fraturou o fêmur, fizeram a cirurgia do fêmur, achavam que ela ia morrer, não fizeram a do braço. Aí ela se recuperou, ficou com o bracinho ruinzinho, mas voltou a andar. Mas ficou muito tempo na cama. A gente ia visitar ela estava tão ruinzinha que ela não virava na cama, ela virava só para a parede. Só que ela estava tão alegre que a gente começou a ficar constrangido. Falei assim, não é possível dela estar bem? Não, que bom que vocês estão aqui, como é que eu estou ótima. Mas estou uma maravilha, olha, que alegria que eu estou. Eu falava, gente, isso não pode ser normal. Resumindo, passou uns 2 anos, teve uma reunião lá na igreja de célula. E aí estava a reunião de célula, aquele negócio todo. Aí foram fazer uma roda, que ia ter alguma coisa lá para fazer e tudo. E falaram, Dona Célia, vai passar a gente aqui? A senhora se levanta? Ela levantou assim, sem brincadeira nenhuma. 90 e poucos anos. Levantou assim. Eu falei, não é possível. Deus tinha um cuidado todo especial com ela e ela se sentia assim. Mas a ideia tem gente que, por qualquer coisa, desce a ladeira. Ela, maior problema, não estava nem aí, matava no peito e ia embora. Por quê? Porque ela cria que Deus estava com ela. Tem um outro, né, que ela estava no campo de São Bento de manhã, acho que era 6 horas da manhã, tinha reunião de oração, ela estava passando no meio do caminho, aí veio uma pivetada em cima dela, falou, Jesus, estão querendo assaltar a gente. As moleques saíram correndo. Mas, para mim, o que vale disso é o seguinte, ela sabia que Jesus estava com ela. E a gente tem que saber que Jesus está com a gente. Até no assalto, Jesus está com você.
Ela entendeu, ela falou, não, Jesus, estão assaltando a gente, eu estou com Jesus, então Jesus está aqui, vai dar problema. Às vezes falta para a gente essa compreensão da fé mais inocente, mas a fé bíblica. Porque é isso, Jesus está com você o tempo todo, até no assalto, e você tem que descansar. Último, aplicação. Primeiro, em tempos de angústia, o coração precisa descansar em Cristo. Senão, você não dorme. Primeiro sinal que está estranho é que você não dorme. Você fica igual uma coruja de noite, assim, os dois olhões assim, não dorme de jeito nenhum. 2, Jesus é o único caminho para o Pai. Quando você está conversando com alguém que não crê em Deus, esse é um dos pontos de discussão, né? Mas só Jesus? É, só Jesus. Tá? 3, a gente tem o Espírito Santo que nos consola e nos ensina. Eu tive um professor no seminário que ele falava, quando ele lia a Bíblia, a primeira coisa que ele dizia era o seguinte: Senhor, me capacita a aprender para que eu possa ensinar. Ele tinha prazer de conhecer a Bíblia, não porque ele queria conhecer, mas que ele queria que outros conhecessem através da vida dele. E esse é um anseio que a gente precisa ter. 4, a paz que Cristo dá, ela é superior a qualquer circunstância. Quando a pessoa está em paz em Jesus, é um negócio de louco. Não sei se vocês viram, há uns anos atrás, tiveram os prisioneiros, esses conflitos religiosos do Oriente Médio, eles estavam numa praia, vestidos com um macacão, acho que era laranja, e passava alguém com uma faca no pescoço e ia degolando um por um. Isso ficou registrado, deu um problemão e tudo mais. Aí, aqueles homens que estavam sendo degolados eram cristãos. E tem uma voz no fundo do que eles estão falando todos ao mesmo tempo. Era uma comunidade copta, o copta é o grego do Egito, tá? E eles estavam orando o Pai Nosso em copta enquanto eles estavam sendo mortos. Por quê? Numa hora dessas, talvez eles pudessem blasfemar, né? Deus me abandonou, Não, eles estavam orando na hora da execução. Por quê? Porque eles criam que mesmo ali Jesus está no controle. Eles tiveram paz de alguma forma naquela hora, se é possível você ter paz num momento de sofrimento como esse, tá? Por último, a nossa vida precisa refletir confiança e esperança em Jesus. Tem uma frase na história da igreja que diz que você é o Cristo que eu enxergo, né? Então, se eu vivo sem esperança, se eu vivo desesperado, se eu não confio, quem está do meu lado enxerga o quê? Durante muito tempo brincou-se com aquele desenho que tinha da Hanna-Barbera, o Lip Hard, né? Que você tinha a hiena e você tinha o leão. O leão era todo alegre, né? Vai dar certo. E a hiena era pessimista e tinha aquela frase clássica que é ó dia, ó céus, ó azar. E falava assim, Lipe, eu não falei que não ia dar certo? Você pode, às vezes, até ter uma noção e uma ideia de que alguma coisa pode não dar certo. Mas, em Jesus, tudo já deu certo. Nem que seja no último dia. Nós não fomos feitos para sermos pessimistas e desconfiados o tempo todo. Se Jesus está sentado no trono, as coisas vão caminhar do jeito dele, da forma dele, mas no final a vontade dele vai se cumprir. Resumindo, você não está sozinho, é o que João 14 lembra. Jesus preparou o lugar para você e está intercedendo lá por você e mandou o Espírito Santo para trabalhar o nosso coração e que a gente confie e tenha paz e esperança, que só em Jesus a gente pode encontrar. Amém? Diga, querido. É um tema que tem pouca informação, né? Mas o galardão seria o seguinte: é uma espécie de recompensa pela obediência. Não tem lá aquele mandamento que fala, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra, porque esse é o primeiro mandamento com promessa? É essa a ideia. É porque na nossa cabeça a recompensa é desigualdade, né? Então, assim, eu vou fazer o certo que eu vou ter uma casa maior lá, mais perto de Jesus. Mas será que esses são os conceitos do reino de Deus? Eu creio que não. Tá? Mas é alguma recompensa que Jesus te dá porque você se esforça para fazer o certo. Então, mas coisa ruim não pode ser, né? Mas você vê, o cuidado de Jesus, ele já sabe que você não vai querer nada. Ele fala assim, a galera não quer, não vai obedecer mesmo, então eu vou dar ainda uma recompensa. Se você dobrar o teu joelho, orar, buscar, fugir, querer fazer o certo, eu ainda vou te dar uma recompensa.
É isso aí. Não, ó, eu falo o seguinte: se Jesus estiver chegando no Barreto, eu já estou ajoelhado aqui pedindo misericórdia. Porque assim, não tem jeito. Por isso que a gente tem que confiar que é pela graça, porque se depender de você, depender de mim, não vai dar certo. Então entrega tudo na mão de Jesus e Ele vai recompensar. É isso aí. É a mesma coisa, né? Você vai passar para a medicina. Quem é mais feliz, o primeiro ou o último que entrou? É o último. Não, é o último. Porque o primeiro ele lutou, o último ele fala assim: não, eu passei na reclassificação, mas eu estou aqui, eu estou feliz. Então é melhor você entrar, o resto é com Deus, tá? Obrigado, viu, queridos? Vamos orar pedindo que Deus nos auxilie.